Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz o que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo, outrora, das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Então aqui vai de encontro com o que você falou, né? Para aquele que crê de outra forma, pensa de outra maneira, a gente deve deixar... Respeitá-lo. E essa frase não violenteis consciência é interessante, né? Exatamente. Respeitar a posição, o entendimento, tem que respeitar, né? E seguimos a nossa cultura. Nesse livro do que é o Espiritismo, tem um diálogo de Kardec com o cético. Eu não vou lembrar as palavras agora, porque eu já li faz muito tempo, mas tem um trecho que é muito interessante, porque o cético procura Kardec e ele fala assim, olha, mais ou menos assim, olha, eu vou escrever um livro combatendo a tua doutrina, né, e mostrando que você está em erro. Mas eu queria assistir a umas reuniões suas aí, as reuniões mediúnicas, né, da Sociedade Parisiense, porque se eu for convencido de que você não está errado, isso vai ser bom para você, né? As pessoas, eu sou muito influente, tal, as pessoas não vão me seguir, eu vou mudar meu pensamento, tal. E o Kardec falou assim: não, não, mas eu não tenho nenhuma intenção de te convencer. Se você tiver dúvida e quiser saber sobre a doutrina espírita, eu tenho tempo para me dedicar a você. Mas se essa não é a tua intenção, não. Não vai participar da reunião, não vai presenciar. Siga à vontade. Quem sou eu para impedir você de escrever seu livro? Escreva, por favor, fique à vontade. Ou seja, não tinha a preocupação de convencer quem não quer ser convencido. Perfeito. Não tem nenhuma preocupação de se incomodar com aquele que tem já a sua linha de raciocínio. Até porque o Espiritismo ensina que fora da caridade não há salvação, não é fora da verdade. Né? Então, mas eu entendo a vida desse jeito, minhas crenças, minhas concepções são essas, né? Tipo assim, então se isso te faz bem, tá bom, né? Faça o bem, viva o amor, ame a Deus acima de tudo, ao próximo como a si mesmo. Você vai se dar muito bem na vida futura. Vai se dar muito bem. Né? Talvez esteja muito melhor do que nós espíritas. Então, isso que é o importante. Mas e as convicções erradas que ele tem? Ele vai corrigir isso com naturalidade, com tranquilidade. Porque um coração brando, um coração sereno, um coração puro, um coração amoroso, corrige os seus erros de inteligência, de entendimento, com tranquilidade. Vai reconhecer o erro e pronto, vai seguir. Agora, se a gente não tiver o bem, não, mas eu conheço, eu sei, mas a gente não vive o bem, não vive o amor, não vive a caridade, nós estamos com um problema sério. Porque a gente não está plantando o amor, vai voltar coisa ruim pra gente e a gente vai sofrer muito lá na frente. Mesmo sabendo, conhecendo, entendendo, o que vai agravar ainda mais a nossa situação. Né? E tem muitos que ficam numa posição orgulhosa, né? De dizer assim, então me convença, né? Então assim, se isso existisse, um espírito ia se materializar aqui. Mas essa não é a proposta, né? Muitas vezes é o nosso próprio orgulho que não nos permite enxergar, né? Porque a proposta do espiritismo, não, como você disse, não é essa, né? E Kardec fala sobre essas convicções, né? Porque tem aqueles que dizem, como lembra Allan Kardec, nem que eu visse acreditaria. Isso. Não há que se preocupar com nenhuma preocupação. Tá tudo certo, segue a sua crença. Porque às vezes até mesmo aquele que, vamos supor, não tem uma mediunidade ostensiva. Muitos não têm mediunidade ostensiva. Nunca ouviu nada, nunca escutou nada. Mas ao ler as obras de Kardec, vê ali uma lógica, um bom senso, e a própria razão os faz crer no mundo espiritual, nos espíritos, né? Foi o caso do próprio Allan Kardec. Ele não era médium. Ele não tinha nenhuma faculdade mediúnica ostensiva. Ele tem aquela faculdade que... eu gosto de pegar esse exemplo. Sabe o exemplo do Pica-Pau? Dos desenhos do Pica-Pau? Ele tinha um anjinho que falava para ele, não, Pica-Pau. Ele tinha o diabinho, o demôniozinho que falava, não, faz ainda. O Pica-Pau era médium. Não é que ele psicografava, não é que ele dava mensagens, né? Não é isso. Os espíritos falavam pela boca dele, não é isso. Ele não tinha essa faculdade. Mas ele sofria a influência dos espíritos que o acompanhavam, do anjinho, do demôniozinho. Então ele era médium.
Então Kardec era esse médium também. Né? Não tinha nenhum, não psicografava, os espíritos não falavam pela boca dele, não tinha nada disso. Mas ele também era médium neste sentido amplo e geral do conceito. Mas ele não era médium no sentido mais específico, mais restrito. Porque qualquer um que percebe um pensamento de um espírito em qualquer grau que for, ele já é considerado médium, né? Então, às vezes a gente... Todos somos, né? Porque todo mundo tem... Então, às vezes surgem pensamentos na nossa mente, a gente acredita que é nosso, né? E se a gente passar a fazer um mergulho dentro de nós mesmos, nos conhecendo, a gente começa a identificar, né? Ó, esse pensamento foi sugerido. Perfeito. Não que a gente ouviu no nosso... Consegue identificar presenças boas ou ruins, mesmo sem ter faculdade de visão, sem ter a sensibilidade muito apurada, muito aguçada, você consegue identificar pela influência que você está recebendo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.